Utilização de peças de um carro, de um motor ou de câmbio, de uma marca ou do mesmo modelo, em outros motores, outros carros, enfim. É possível, é viável e é interessante em várias situações, né? Tem muita gente que fala, mas se foi feito para um carro, tem que ser usado para aquele carro ou comprar peça especial. Pá, vamos devagar. Os Opalas, né? Se a gente for falar em Opala, o Opala, para ele aguentar para ele andar com uma boa cavalaria aí até 600 cavalos, 700 cavalos, ele usa o diferencial do Maverick, o Dana 44 que vem no Maverick, tá? Eu posso usar o Dana 44 das caminhonetes? Claro que pode, só que eles são um pouquinho mais largos, o Maverick dá certinho lá. Tô dando um exemplo. O Chevette pode usar o Dana 44 Maverick, pode usar o diferencial do Dodginho, tem muita gente que gosta de usar o Dodginho, eu particularmente não gosto, eu prefiro o Dana 44. Depois você pode estar usando, por exemplo, você quer um diferencial mais forte, você vai fazer um TTA, por exemplo, né? Que é o que os TTA usam aí, eles usam o famoso Ford 9 polegadas. Então é um diferencial mais reforçado. Estou falando do diferencial. Se a gente for falar em caixa de câmbio, o câmbio do Dodge, né, o 260F, é um câmbio que é usado no Dodge, é usado no Opala, é usado na F1000, é usado nos Mavericks, tá? É usado em vários segmentos, nos Chevettes. Chevette aí, a maioria dos Chevettes que andam bem, andam forte, utilizam o câmbio 260F. Quando é permitido, por exemplo, você pegar uma categoria que é liberado, você pode usar um câmbio, você pode usar um câmbio importado que não tem problema. Mas se você não pode, que é liberado o câmbio nacional, então usa o 260F. O próprio Chevette, se você quiser permanecer, olha só intercâmbio de peças. Você pega uma caixa do Chevette 5 marchas, né? E você quer reforçar ela do 4 marchas e quer reforçar ela, se você pegar o miolo da caixa do Opala, né? Do 4 ou do 6 cilindros, você consegue colocar dentro da caixa do Chevette, tá? Você tem uma engrenagem mais reforçada, né? Aguenta mais torque, não igual do 260F, que é o câmbio do Dodge, mas já aguenta melhor que a caixinha do Chevette. Então, a gente já vai falar de motores, tá? Que é o que importa, mas eu estou mostrando que existe várias situações. Você pega o câmbio do Gol GTI para usar no Gol normal ou em outro carro da Volkswagen, não importa, e assim por diante, tá? Então é possível você fazer essas trocas de peças, intercambiar e não ter problema. Quando a gente vai falar de preparação de motores, aí eu já vou responder as perguntas que vocês vão colocando aí, eu já volto para responder vocês, tá? A gente já vem aí conversar com vocês. Mas dentro desse segmento, é normal você utilizar peças de outros carros em alguns carros. Por exemplo, eu já falei aqui, é possível você usar pistão do Volkswagen Ar no motor AP, tá? Se a gente voltar um pouquinho no tempo, não muito tempo, mas uns 20 anos atrás, quando a gente ia fazer motor AP, então você tinha nessa época o AP 2.0, usava pistão 82, você tinha 82,5 e 83, né? Eram os pistões que tinha grande, a gente queria fazer um motor maior, você tinha que usar o pistão do Fusca. Aí depois veio os GM, né? Você já tinha os pistões 86, 87. Só que lá naquela época era difícil. Por quê? Porque quando você colocava um pistão muito grande, você não tinha junta, tá? Não tinha junta que fosse aberta. Na época a gente, né, O-ring só se falava em O-ring de arame, não tinha as juntas de aço, não tinha esse O-ring de anel que a gente tem hoje, né, era só o de arame, então era mais difícil. O que a gente tinha que fazer? Então você retificava o cilindro do motor, por exemplo, pistão 85,5 do Fusca, tá? Você retificava para 85,5. Na parte superior do bloco, a gente levava no torno, aqui em Cascavel, o seu Zuco que fazia para nós, ele comia um pedaço, um pouquinho da beirada interna, justamente ali interna, ali na camisa, tá? E ele fazia um anel, como se fosse um O-ring nosso hoje, só que a gente na época não sabia que podia fazer o O-ring, né? Ele fazia um anel que encaixava reto e esse anel por dentro era chanfrado, assim. Então você fechava o bloco em cima. Então você batia o pistão, né? Colocava o pistão para dentro, torqueava tudo. Aí você vinha e encaixava esse anel. O pistão em cima também era chanfrado. Então o pistão, quando ia chegar lá em cima, queria bater nesse anel, como o pistão era chanfrado, ele pegava assim na lateral e o pistão ficava reto, aqui não tinha problema. A gente aumentava a borda do cilindro em cima para conseguir encaixar a junta normal,
tá? Em alguns casos extremos, esse anel já fazia o canalzinho do O-ring e a gente colocava o O-ring de arame. Cara, olha a trabalheira que dava, porque na época a gente não sabia, ninguém tinha desenvolvido ainda o sistema de O-ring de anel, ou as juntas de aço, ou que nem tem hoje em dia as juntas de cobre que a gente tem utilizado bastante, né? Inclusive mandar um abraço pro pessoal da Comp lá do Rio Grande do Sul, pro Mate e para toda a equipe dele. O Mate inclusive ficou de estar numa live junto conosco aí, de trazer informações aí, tá com vários produtos novos aí a gente vai trazer. Então lá atrás a gente usava pistão do Fusca R no AP. Depois começamos a usar a pistão do GM, né? Dos Vectra aí, dos Monza no AP. Aí partiu-se para os pistões das motos, né? Por exemplo, a XLX, que tem um pistãozão grande, um pistão mais baixo, um pistão mais leve, tá? E aí começou indo se desenvolvendo, a gente descobriu que o virabrequim da linha diesel tinha mais curto, dava para usar no AP normal. Aí começou a história do bielinha, bielão, então pegava as bielas da Kombi diesel que eram curtinhas, colocava um curso grande. Outra coisa, quando você pegava as primeiras Kombi diesel, o colo da Kombi era menor. Então começou-se a utilizar outras peças. Por exemplo, quando a gente vai fazer hoje em dia um motor aspirado de AP com curso bem longo, e quando você pegar um virabrequim original do Volkswagen para cursar ele, por exemplo, você vai pegar o pistão do virabrequim do AP 2.0, que ele é 92 mm, 92 nas quebradinhas, né? Se você retificar ele pro colo do CHT, né, para medida do colo CHT, você consegue, né, e retifica ele deslocado, lógico, você já ganha curso. Então, por quê? Porque a biela, né, do CHT ela é menor. Então, você vai ter que comprar uma biela especial para você. E já tem bielas forjadas com o colo do CHT. Tem bielas forjadas com o colo do Honda, que é menor. Então, quanto mais você diminui o colo e você retifica ele fora de centro, você ganha curso. Ganhou curso, você está ganhando cilindrada. E aí, se você pegar esses motores modernos, todo motor moderno, presta atenção que o Eduardo está falando aqui para vocês. Para e analisa. Todo motor moderno, o colo de biela vem diminuindo. Até o próprio mancal vem diminuindo. Porque quanto menor, menos arrasto você tem, né? Mais leve é todo o conjunto rotativo e você ganha no giro, tá? Então é normal você pegar esses grandes motores que giram bastante, se você ir lá olhar o colo da biela é bem pequenininho, tá? Não estamos falando de motores de grandes cilindradas. Motores de grandes cilindradas, onde no aspirado mesmo já tem grande potência, um grande torque. É comum, por exemplo, a linha V8 e tal, ou 6. Se você pegar o 6 cilindros da BMW, o colo é pequeno, não é um colo muito grande, né? Então, você cada vez vem melhorando o teu sistema. Então, é possível, né, você pegar esses virabrequim. O que acontece? Quando você pega, por exemplo, vai trabalhar no motor do Chevette, você usa, todo mundo, né, quando não usa biela forjada, não compra biela forjada para o Chevette, usa a biela do Fiat, né, do Cevelzinho ali, para conseguir ter que a biela é curta, é parruda, é boa, tem que mexer no pino, tudo mais, a gente sabe disso, mas você consegue usar essa biela que ela vai aguentar o rojão do motor turbo. Até 550 cavalos, a biela aguenta bem, sem medo. Eu já passei com 600 e uns quebradinhos, 620, 630 cavalos e aguentou, tá? Depois o cliente andou fazendo umas caquinhas lá, o motor dele meio complicado, depois que a gente entregou o acerto, eles foram mexer lá e entortaram uma biela. Mas isso é problema de chamar no two-step, muito giro, enfim, tranquilo. Mas a bielinha do Fiat aguenta muito bem no Chevette. Para quem já viu eu falar, por exemplo, de usar no Chevette o virabrequim, né, da linha Fiat. Então é possível. Tudo é uma questão de você pegar e tentar desenvolver, trabalhar de uma forma diferente. Enfim, é só vocês pararem e olharem. Por exemplo, o Chevrolet 6 cilindros, a gente não usa o pistão do 4 polegadas, né, do Opala, desculpa, o pistão 4 polegadas do Opala 4 cilindros no 6 cilindros. O Opala 6 cilindros, o pistão dele é 3/7/8. E o Opala 4 cilindros é 4 polegadas, né? Então você sai do pistão do 98 uns quebradinhos e vai para o pistão no standard do 4 cilindros de 101.4. Então você já ganha uma cilindradinha ali. Ah, Eduardo, mas e aí o pistão é mais baixo? Opa, você usa uma biela diferente, você vai usar a biela dos 6 cilindros, por exemplo, o pistão vai passar para cima. Você pode cortar um pouquinho o pistão, pode usar uma junta de cobre mais alta.
Você pode fazer com a bailarina um encaixe no cabeçote para o pistão entrar no cabeçote. É uma opção que você pode fazer. Você já faz o dome no pistão e faz o pistão entrar um pouquinho no cabeçote. Você ganha taxa pra caramba. Tem gente que não aprendeu ainda a fazer isso para os 6 cilindros e funciona muito bem, tá? Então é possível. As próprias molas de válvula dos Fiat a gente usa dentro das molas de válvula do AP. A gente usa a mola interna do Fiat, a gente usa como mola interna do AP, como mola interna do Fusca e como mola interna dos Opalas com um comandinho mais original, ali, um comandinho mais leve, até um 268, um 272, dá para usar essas molinhas, não precisa para umas molas importadas especiais, tá? Então eu tô falando isso aí para vocês entenderem, olha só como é possível vocês estarem utilizando peças de outros carros dentro dos carros de vocês, tá? Quer ver só? Usar o cabeçote do Vectra em cima do motor do Chevette. Há quantos anos é feito o famoso misto quente? Há muitos anos. E esses dias numa live, foi acho que numa live, não lembro, que eu falei sobre essa possibilidade. E aí, depois a minha equipe fez aqueles recortes, né? Para colocar, e daí pegaram só o recorte. Eu li a pergunta do aluno, né? Perguntou se ficava bom colocar o cabeçote do Astra, do Vectra no Chevette. Eu falei, fica, né? Só que quando eu falei fica absurdo, a minha equipe colocou só o absurdo. E muita gente achando que eu tava falando que era um absurdo. Isso não é. Dá sim, dá para fazer e fica muito bom.